Pode Ir, o podcast da Faz Sentido para você. Acredito que se você chegou até aqui, é porque pelo menos a promessa ou os episódios anteriores já fizeram sentido para você. Então, antes que você possa ir, eu quero que você venha participar da conversa de hoje. Nós estamos aqui com o Filipe Nichetti e com o Carlos da Dexian, que vai falar um pouquinho da visão financeira e de gestão de uma empresa que utiliza as leis de incentivos fiscais para as suas diferentes aplicações em várias áreas e vários projetos. Vamos falar um pouquinho dos projetos também, mas principalmente quais são as grandes dificuldades, as grandes resistências e as grandes dores que as empresas podem utilizar e não estão utilizando. Vamos descobrir. Filipe, por que, Filipe, que as empresas não estão utilizando um benefício que é legal, está disponível e o que a gente costuma brincar aqui no podcast, o dinheiro está na mesa? Fala, time, tudo bem? Hoje faz muito sentido a palavra pode, né? Trazer uma pessoa da área fiscal com o P de planeje e O de organize. O D do destino a gente faz no final. Mas planejar e organizar é o primeiro conceito para a gente ter esse processo da destinação da lei de incentivo. Carlos, muito bem-vindo, prazer ter você aqui. A gente quer ouvir as tuas experiências, a gente quer ouvir um CFO dessas angústias da destinação, dessa dificuldade e depois do processo, como funciona, enfim. Muito bem-vindo, a palavra é sua. Perfeito, obrigado. Eu que agradeço o convite, Filipe. Eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, não só do podcast, que é muito esclarecedor, né? Para todos que ouvem, vão entender um pouco mais de como funcionam essas questões de incentivo, mas pelo trabalho social. Vocês têm uma responsabilidade social muito grande, né? De engajar as empresas nesse processo. Então, realmente, vocês estão de parabéns pela a maneira como vocês têm conduzido isso, a transparência, o suporte, enfim. Obrigado muito bacana a nós, o trabalho de vocês. Precisamos de clientes e parceiros. Obrigado pela confiança. Carlos, seja bem-vindo, né? E antes da gente começar a entrar em alguns assuntos aqui, conta um pouquinho da tua trajetória, né? Como você chegou no mundo, né? Como um CFO, como você se descobriu nesse mundo dos números, das planilhas, né? Para a pessoa entender, poxa, por que a gente está falando disso aqui com alguém do mundo financeiro? Bom, eu desde pequeno gostei de números, né? E sempre tive um skill muito voltado a questão de número, matemática, física, eram as disciplinas que eu mais gostava, assim, desde de pequeno. Estou há 30 anos, né, nessa luta no dia a dia da praticamente jornada... ontem. Da jornada financeira, né? Apesar de ter essa cara de novinho, mas em agosto completo 30 anos, né, atuando na área financeira. Já tive diversas experiências, comecei a minha carreira numa Big Four de auditoria, depois passei por empresas de serviços financeiros, seguradoras, bancos, né? Empresas familiares, indústrias. E agora a gente está à frente desse projeto da Dexian, que é um projeto muito bacana, né? Eu estou na companhia há 5 anos, né? Sou responsável pelas operações de finanças e back-office aqui no Brasil e agora no México também, que desde abril desse ano a gente abriu uma operação no México. Eu tenho a responsabilidade também de tocar essa operação no México, né? Excelente, parabéns então aí pelos novos desafios, né? Pelo tempo de casa, mas para quem está nos acompanhando, o que a Dexian oferece para o mercado, qual a sua especialidade? Bom, a Dexian é uma empresa de TI, é uma empresa global, atua nos Estados Unidos, tem sede na Virgínia, em McLean, na Virgínia, né? É uma empresa que foi fundada em 94 e ela tem uma história muito interessante, porque ela foi fundada por 2 imigrantes que vieram de Bangladesh para os Estados Unidos, buscar melhores condições de vida e de trabalho, né, na época, nos anos 90. E eles ingressaram em um projeto, no desenvolvimento de um projeto dentro da Universidade de Harvard. Foi incubado dentro da Universidade de Harvard, né? E em 94 a companhia foi fundada, né? Vai fazer 30 anos agora. Atua em mais de 70 cidades ao longo do... Pode cortar? Vamos lá, faz um cortezinho, né? A companhia atua, como eu falei, em mais de 70 cidades ao redor do mundo, né? Com operações na Europa, na Ásia, na América do Norte e aqui no Brasil, né? Tem aproximadamente 12 mil colaboradores. No Brasil nós temos 900 colaboradores
e atua na área de TI, muito focada na questão de prestação de serviço e de alocações de profissionais de tecnologia, o que a gente chama de Business Augmentation. Além disso, a companhia vem buscando diversificar os seus negócios dentro de um conceito de one-stop shop, ou seja, de prover todos os serviços que uma empresa de grande porte precisa do ponto de vista de tecnologia. Aqui no Brasil a gente tem 60 clientes, a maioria deles são clientes de grande porte e onde a demanda de tecnologia é muito grande. E o que facilita muito para esse gestor, não só de tecnologia, mas para o cliente como um todo, ter um único ponto de contato, ter um fornecedor único, que muitas vezes, quando você não tem isso, você tem aquela terceirização da culpa, a famosa terceirização da culpa. Não, o meu time fez, mas aquela outra empresa está devendo. E quando você tem isso dentro de uma mesma gestão, de um mesmo contrato, gente, não tem como terceirizar a culpa. Você passa a ter pessoas colaborando para a resolução mais eficiente dos projetos, né? É muito mais inteligente contratar dessa forma. Isso fica muito evidente quando a gente percebe a transformação que o mercado está passando nesse sentido. É justamente o que você falou, Conde. As empresas estão buscando, né, parceiros que possam ser mais eficientes do ponto de vista da resolução dos problemas e, claro, tem toda uma questão da eficiência financeira por trás desse movimento também. E para a gente começar a falar de eficiência financeira, conta um pouquinho como é o dia a dia, o tamanho da sua equipe, as rotinas, como funciona isso lá na Dexia? Bom, eu sou responsável por toda a área de back-office da companhia, então tudo que diz respeito à operação que não está ligado às questões comerciais, de marketing e de desenvolvimento humano, isso está diretamente com o nosso CEO. Então, a área fiscal, a área de finanças, a área de departamento pessoal, a área de compras, está tudo dentro do escopo da minha responsabilidade. E é uma responsabilidade muito grande, né? Eu costumo brincar, a gente que está no back-office, né, na cozinha, tem que dar todo o suporte para que a operação, do ponto de vista de marketing, de comercial, junto aos nossos clientes e colaboradores, funcione de maneira adequada. Operar no Brasil é um grande desafio, né? A gente sabe que tem toda uma complexidade operacional, fiscal e jurídica que você tem que estar muito atento no dia a dia para que as coisas aconteçam como elas devem acontecer. Ainda mais quando a gente trata de uma empresa estrangeira, de uma empresa global, né? As questões de compliance são muito fortes dentro do nosso dia a dia. Muitas vezes você tem dificuldade de explanar ou de explicar como as coisas acontecem aqui no Brasil. Então, esse também é um grande desafio que a gente tem, muito pela dinâmica de como o país opera, né? Então, eu acho que empreender no Brasil é realmente um grande desafio. E é verdade aquela máxima que se você empreende, você tem sucesso no Brasil, se torna muito mais fácil você conseguir replicar esse modelo em qualquer outro país do mundo? Eu acredito que sim. Eu cheguei na companhia há 5 anos, né? A gente fez um processo de turnaround muito grande da companhia nesses últimos 5 anos. Hoje, dentro da área internacional, o Brasil é o país com maior representatividade do ponto de vista de receita e resultado. Então, o modelo que a gente tem hoje de atuação aqui no Brasil, por exemplo, onde a gente exporta mão de obra para os Estados Unidos, é um modelo que, inclusive, está sendo replicado para a operação no México. Então, o Brasil acaba sendo referência no dia a dia da operação da companhia para que isso possa ser levado a outros países. Que bacana. E dentro desse contexto, né, desse cenário brasileiro de legislação, de tributações, né, nós temos aí um agente que é um grande facilitador, aqui representado na figura do Filipe, que é a Faz Sentido para Você. Como que a Faz Sentido para Você fez sentido para você, Carlos? Eu, na verdade, eu tenho alguma experiência já, alguma jornada em relação a essa questão de apoio ao terceiro setor, né? Isso desde a época em que eu trabalhava numa empresa de serviços financeiros, com sede aqui no Paraná, que tinha diversos projetos sociais, diversos projetos de apoio, e em algum momento eu acabei me engajando nesses projetos como um voluntário, né?
E sempre do ponto de vista financeiro e de gestão dos recursos da empresa, olhar e conhecer um pouco para as oportunidades que as leis de incentivo trazem, porque isso acaba aproximando a responsabilidade da empresa no sentido de alocar os recursos em propósitos que ela realmente acredita. O nosso propósito é We are in the business for good. Nós estamos no negócio para fazer o bem. Para fazer o bem para os nossos clientes, para fazer o bem para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros e para fazer o bem para a sociedade. A gente acredita que o nosso negócio, obviamente todo e qualquer negócio, ele está voltado a trazer resultado para o seu acionista, mas a gente realmente acredita dentro dos nossos valores que a gente pode transformar a vida das pessoas. Então a gente tem isso muito forte conosco. E pela minha experiência regressa como executivo, eu sempre busquei olhar para esse tipo de mecanismo e ferramenta para a gente potencializar tudo aquilo que a gente pode fazer do ponto de vista dessa transformação. Ou seja, no mínimo, uma gestão mais eficiente, mais inteligente de um recurso que já está sendo destinado como tributo para o governo e você pode direcioná-lo para alguma ação, para algum projeto um pouco mais específico que tenha uma congruência com os propósitos, com os valores da empresa e que possam gerar outros benefícios, né? Perfeito. A gente sabe a dificuldade, muitas vezes, que a própria estrutura, a máquina pública tem para direcionar os recursos de maneira adequada, né? E são recursos que estão disponíveis ali para a empresa, que estão na mesa, que não trazem um custo adicional para a operação e que tem um fator muito importante, Conte e Felipe, que é... Tem que cortar, né? Eu chamei você de Felipe. Sem problemas. Que tem um fator muito importante, Conte e Filipe, que é realmente você engajar as pessoas a esse propósito da companhia, né? Então, a partir do momento que você utiliza esse recurso, que você cria esse tipo de mecanismo, você reverbera isso para dentro da companhia também. E você cria oportunidades de engajamento dos colaboradores, que muitas vezes podem não ter condição, podem não ter acesso para participar desse tipo de ação, e a empresa tomando a frente disso e trazendo o colaborador para contribuir, isso obviamente faz muita diferença em questão de motivação e engajamento dos colaboradores. Então, eu sempre pensei dessa forma, a empresa atuando como um agente transformador dentro desse contexto. Felipe, que bacana a gente ouvir isso, né, de um responsável pelo departamento financeiro, por um CFO. Porque quando a turma do marketing, a turma do comercial faz isso, e nós aqui acabamos, por mais que na figura de disseminadores desse conhecimento, nós agimos um pouco como vendedores da ideia, vendedores da empresa. Mas quando alguém lá tem a chave do cofre, né, que está com outros olhares de gestão, de governança, demonstra essa preocupação, esse interesse, essa responsabilidade, dá um outro tom para a conversa, né? Conte e Carlos, talvez as pessoas estão assustadas, porque elas nunca me viram tão quietos na vida. Por que eu tô quieto? Porque para mim faz muito sentido ouvir um CFO falar sobre isso. Me deixa muito tranquilo, mostra muita transparência no nosso processo. Porque parece aquela questão marqueteira da venda. O Filipe fala da FS4U porque é bom. Quando você escuta um cliente, quando você escuta realmente o cara que está na ponta, que é o cara da decisão, dos números, das planilhas, e vem numa mesa conversar conosco com essa tranquilidade, com essa forma de falar e de mostrar para as empresas como é bom fazer a destinação, como é fácil, como é transparente, como é ético, não tenho nem por que eu falar, gente. É que eu estou muito feliz, assim. Quem está vendo o meu rosto, vê as minhas expressões, é uma realização, né? Porque é um trabalho nosso de formiguinha, de convencimento do bem, de como a gente pode usar as leis de incentivo como estratégia de negócios
fazendo bem, que é a nossa proposta hoje da FS4U, mas ouvindo os departamentos, Carlos. Então, a gente tem o time de marketing, claro que é mais fácil porque a gente é marqueteiro, tem o linguajar, o pessoal de RH, que fala muito na questão de engajamento, de como trazer o teu time para a proposta. Mas quando você escuta o CFO, tá tudo muito meio quieto aqui, porque mostra essa tranquilidade, mostra essa forma transparente, eu já falei, mas eu gosto dessa palavra porque lei de incentivo é transparência, Carlos. As coisas, elas não podem parecer, elas têm que ser. Exatamente. Então, eu tô quieto e um dos conceitos que a gente adora na agência e pela experiência do Carlos e tudo o envolvimento com os clientes, a gente sabe que a gente provoca letrinhas, né? Então, faz sentido para você, pode ir. A gente tem um conceito chamado CVM, que todo mundo vincula ao mercado financeiro, Sim. imobiliário. E não tem nada a ver. Chama-se cadeia de valores morais. O que é cadeia de valores morais? Acho que é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar sobre isso. Como se lista nessa CVM? Exatamente. O que é? É quando a empresa entende que a rede de construção entre fornecedores e clientes apoiam as mesmas causas. Então, a comunicação ela é muito direta, ela é muito construtiva nesse processo. E para nós é muito legal a gente ter clientes e parceiros, como temos alguns casos, que indicaram projetos, que indicaram a FS4U como se facilitador, para que a empresa se sinta confortável e use as leis de incentivo, Carlos. Então, agora falei bastante, gente. Mas aí, quero te passar a bola de novo nesse conceito da transparência, né? Das leis de incentivo, como é feito o processo burocrático, mas que vocês têm uma devolutiva do mercado e da própria agência. E só complementando isso que você está colocando, Filipe, essa questão da transparência, da integridade e da empatia, isso está dentro dos nossos valores, dos valores da companhia. Então, quando a gente busca esse tipo de ação, esse tipo de ferramenta, de engajamento, de você transformar a vida das pessoas, a gente olha muito para isso. E como eu falei para vocês, nós somos uma empresa global, uma empresa americana, as questões de compliance são questões muito fortes dentro do nosso dia a dia, e a maneira como esse projeto foi conduzido, inclusive por vocês, obviamente, foi de muita transparência, A gente se sentiu muito confortável em poder fazer a destinação dos recursos, Ficou um pouquinho apertado ali no final do ano, aquela correria de fechamento, vamos tentar antecipar o fechamento para ver como que a gente destina tudo, E isso talvez seja uma dificuldade das empresas de menor porte em relação à estrutura, Porque esse projeto acabou sendo encabeçado pela área de finanças, que depois trouxe a área de RH, para participar, obviamente, mas a gente sempre tratou isso e vocês trataram isso com muita transparência. Então, é uma questão que está determinada na legislação, é uma questão de dinheiro que está sobre a mesa, é uma questão que você tem segurança e transparência no sentido de poder destinar, em que você tem uma prestação de contas, inclusive nos nossos reportes mensais para os Estados Unidos, a gente cita sobre o andamento dos projetos, não mensalmente, mas pelo menos a cada 3 meses, para mostrar o que a gente está fazendo do ponto de vista de engajamento e destinação dos recursos. Então, a gente se sentiu muito, muito confortável em relação a isso. E é o que você falou, da cadeia de valores morais, Eu acho que você vai construindo com esse tipo de ação, vamos chamar assim, um ecossistema do bem, E quem não gosta de fazer o bem, A gente tem uma vida tão atribulada, com tanto desafio, com tantos problemas, tal. Então, eu, pelo menos para mim, particularmente, eu vejo isso até como uma válvula de escape, Você buscar ajudar o próximo, você ajudar a fazer a diferença na sociedade, eu acho que é uma coisa que dá mais gás para a gente no dia a dia. Que legal, que bacana. E uma das questões também importantes, na nossa canequinha aqui, Conte, Carlos, a gente tem o nosso mascote, que é o Senhor IR,
E o que é esse mascote? Ele é o nosso domador de leão. Quando a gente fala de imposto de renda, todo mundo pensa no leão. E nós criamos esse mascote justamente para domesticar esse bichão aí, essa fera, mas que pode virar um pet, né? E pode ser um bichinho muito agradável, muito do bem, e a gente quer ser esse facilitador. Então a gente usou o marketing como estratégia para trazer aí o senhor IR, o nosso domador, justamente nesse conceito, Carlos, mostrar para as empresas a tranquilidade, a forma de fazer. E quando a gente fala de imposto, a gente sempre fala de IR, imposto de renda, mas existem outros, né? Então a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, que tem o ISS, Sim. que muitas empresas pagam, que é o imposto sobre serviço, alguns têm o IPTU, então Curitiba tem o mecenato, São Paulo é o Promac, várias empresas também podem usar a destinação do ISS/IPTU para seus abatimentos fiscais e apoiando projetos na cultura nos seus municípios. E as empresas talvez nem saibam disso também, né, Carlos? É verdade. E a gente sabe da dificuldade, né? A gente conversou um pouquinho, Felipe, quando a gente estava começando a desenvolver o projeto, de você achar, né, projetos e, na verdade, o caminho para você fazer a doação e destinação desses recursos, né? A nossa companhia é uma empresa que presta serviço, a gente não tem uma cadeia tributária tão louca, né? Eu já tive experiência de trabalhar em indústrias, né, que distribuía produtos, importava matéria-prima, né, industrializava o produto, distribuía para todos os estados da federação. Então, questões de IPI, de imposto de importação, de ICMS e tal. Hoje a minha vida, do ponto de vista fiscal, um pouco mais fácil, né? Porque a gente tem os impostos sobre vendas, PIS, COFINS, tem a questão do ISS, do imposto de renda. Então, a gente tem uma vida um pouco mais tranquila nesse sentido. Mas quando a gente fala de destinação, a gente ainda tem dificuldade de achar o caminho e de achar projetos, por exemplo, para você fazer a destinação do ISS. E eu acho que essa é uma segunda fase do nosso projeto que a gente começou, né? Achar um caminho para que a gente possa destinar esses recursos de uma maneira como a gente acredita, alinhado aos nossos propósitos, né? E eu falei um pouquinho dos desafios que muitas vezes as empresas de médio porte, né, têm no sentido de ter uma estrutura que olhe, que priorize um pouco isso. Porque muitas vezes essa prioridade ela vem do RH, que demanda a área de finanças, mas a área de finanças fala, pô, eu estou com 300 outras prioridades, eu não vou conseguir olhar esse negócio. Então, acaba passando. Então, o trabalho que vocês fazem no sentido de facilitar esse caminho, ele é muito importante, ele é muito transformador também, né? E eu acho que uma outra oportunidade que a gente tem em relação a isso, e é uma conversa que a gente precisa ter depois, na sequência, é também utilizar o imposto de renda dos colaboradores para trazer isso, física, né? A pessoa física se engajando a esses projetos. Obviamente que se os nossos colaboradores, dentro desse trabalho de engajamento, de mostrar aquilo que a companhia está fazendo no dia a dia em relação aos projetos, né? De forma muito transparente, trazendo eles para participar em relação aos projetos, com um projeto de voluntariado atrelado, eu acho que também é uma oportunidade você divulgar para os colaboradores, que muito pouca gente sabe, que você pode destinar o seu próprio IR para uma ação dessa. Eu acho que também aí, para vocês, inclusive, tem uma área de oportunidade muito grande. Já a missão dada aqui é missão cumprida. E adorei a provocação. E ela vai muito ao encontro, Carlos, do que a FS4U pensa, né? A gente não quer ter só incentivadores, patrocinadores, mas quer ter participantes. E mais do que ter esse envolvimento da pessoa física, tendo um processo cidadão ético, a gente é fiscalizador desse imposto. Que essa é a parte mais legal. Então, assim, eu apoiei um projeto de futebol, aquela bola, aquele uniforme, aquela chuteira, tem lá o meu CPF, foi a destinação. Isso é muito importante. Um pouco da visão do investidor.
Né? Então, assim, o fundo imobiliário é um produto que já está no mercado há um bom tempo, mas nos últimos anos ganhou uma popularidade muito grande. E aí você passa na frente de um grande prédio corporativo, de um shopping center, e você fala, olha, tá vendo aquele shopping, aquele tijolinho da janela ali, Faço parte é meu. disso. Né? Tá vendo esse restaurante que está aqui no shopping? Ele paga aluguel para mim. É uma forma interessante de você ver o seu investimento como parte, né, um cotista de algo maior. E o projeto incentivado, mesmo como pessoa física, é a mesma forma. Olha, eu também faço parte. Tá vendo aquela bola do jogo? Tá ali por minha causa. Tá vendo a obra que está sendo feita na catedral? Puxa, aquela mão de tinta perto da janela é minha. Né? Então, é uma forma de você ser participante e se envolver com isso de uma forma mais própria, né? E a gente recebeu alguns índices, né, de 2023, foi feito o aposto agora 24, é muito baixo, né, a aquisição da pessoa física, né? Então a gente tem quase 3% em Curitiba que fizeram a destinação de imposto de renda. É muito pouco da quantidade que a gente pode. E uma das questões, Carlos, que eu sempre escuto é sempre culpa do governo. Sempre culpa do governo, culpa da empresa. Mas a pergunta é, o que você pode fazer de diferenciado? O que você pode mudar o seu município, o seu estado e deixar melhor o seu país? Qual é o legado que você quer? E aí você tem nas mãos a possibilidade da destinação de imposto de renda, né? Exato. E tem a questão também da cultura do brasileiro, né? Quando a gente fala de imposto de renda, a grande maioria deixa para fazer o imposto ali na última semana, nos últimos dias. Sim. Né? E quer resolver o problema do imposto e muitas vezes essa questão da destinação, ela passa desapercebida. Fica sem uma janela de oportunidade para ser considerada, né? Sim. Exatamente. Mas eu acho que a empresa, ela pode ser um facilitador nesse sentido. Né? Então, como eu falei para você, a partir do momento que você divulga os projetos que a empresa está incentivando, está participando, né? E você traz o colaborador mais para perto dessa realidade e você demonstra para ele, fala, olha, assim como a empresa está fazendo, você pode fazer também. Você pode destinar parte do teu Muitas vezes o colaborador pensa, mas a minha contribuição é tão pequenininha, mas quando a empresa passa a ser um agente influenciador, promotor dessa dinâmica, deixa de ser de ser dois e passa a ser 50, 100, 500, 800 Sem dúvida. Colaboradores. E começa a ficar mais interessante o negócio. Exatamente. E não importa a quantidade financeira, importa é o engajamento e você fazer parte daquele time, contribuir, da transformação e da proposta de fazer o bem. Eu acho que isso... Você diz que o conceito da empresa é esse. A proposta da FS foi ser um ecossistema do bem, como você falou muito bem. Essa é a nossa proposta. E a destinação e a forma como a gente pode ser esse agente transformador de impacto na sociedade, está aí um mecanismo, é sim a destinação de pessoa física para fazer os aportes. E o que o Carlos comentou, acho que talvez seja, e é uma pergunta, tá, Carlos? O fato da gente deixar para a última hora, fazer o nosso imposto de renda ali, em cima do laço, é um misto de desconhecimento técnico, de conhecimento, né, de como fazer, com um pouco de receio, de medo de fazer errado, de acaba, depois eu vejo com calma. Eu acho que é mais desconhecimento do que até um medo de fazer errado. Porque hoje em dia, né, toda a parafernália e as ferramentas que a Receita coloca para você facilitar a questão de você fazer o imposto, você já abre a declaração, já carrega todas as informações, o médico que você consultou, as aplicações que você tem, enfim, toda a tua vida financeira está refletida ali. E talvez em 2 ou 3 cliques ali você consiga resolver essa questão da destinação. O que eu percebo é que tem uma área de oportunidade muito grande em relação a essa questão de como comunicar isso. Porque, por exemplo, se você pega a mídia em geral, reverbera isso muito pouco. Dentro das empresas, posso falar pela nossa, a gente não faz esse tipo de coisa. Muitas vezes tem questionamentos do ponto de vista até de compliance, pode surgir e falar assim, pô, mas você está pedindo para o teu colaborador destinar um recurso. Então, assim, e na verdade, você colocando de uma maneira transparente e organizada, essas questões, esses obstáculos, eles são resolvidos. Mas eu acredito que a grande maioria não conhece.
e não conhece não só a questão da lei, mas não conhece o mecanismo. Acha assim, é muito complicado eu fazer isso, eu vou perder muito tempo, eu não vou entregar a declaração. Será que não vou me complicar na hora de fazer o imposto de renda aqui? E cair na malha fina, a famosa malha fina. Vou ter um... Não vou me complicar colocando a mão nisso? Será que vale a pena o risco? E é uma coisa tão simples, né? Quem já fez sabe que é você colocar ali o CNPJ, enfim... Super tranquilo, né? Super tranquilo. Carlos, a gente vai desmistificar esse papo aí, Conte, sobre uma provocação de malha fina, cai, não cai. A gente vai trazer um cara expert nisso que vai acabar essa lenda. A gente nunca mais vai ouvir isso porque não é verdade. Fazer a destinação de imposto de renda, você não cai na malha fina. O que cai na malha fina é só negar imposto. Exatamente. É simples assim. É você fazer e não falar para o governo que está fazendo, né? Mas eu quero provocar aqui o Carlos para falar de CEO para CEO. Desculpa, de CFO para CFO, para quem está nos acompanhando aqui. Dá para fazer? É fácil de fazer e de uma forma rápida, assim, um passo a passo. Como fazer? Como iniciar o seu primeiro projeto? Ou como incentivar a sua área para incorporar isso nas rotinas? É muito fácil fazer, né? A gente teve todo o apoio do Filipe nesse processo. É muito mais um processo de você comunicar adequadamente dentro da organização, envolver as pessoas, né? No nosso caso, a gente criou um comitê, né? Na nossa reunião de diretoria, eu levei o tema, falei, olha, nós vamos utilizar as leis de incentivo para fazer a destinação de recursos. A companhia atua desde 2007 no Brasil, nunca tinha feito isso, né? Ao longo desses 5 anos que eu estava na companhia, enfim, questões de prioridade, né, de olhar para falar assim, agora chegou a hora de olhar para isso. Mas a partir do momento que a gente falou, ok, vamos fazer, a gente criou um comitê, né, o Filipe nos apoiou apresentando quais seriam os projetos que a gente estaria apto a fazer a destinação. A gente levou isso para o comitê, selecionou os 4 projetos que a gente apoia e depois o processo operacional é muito, muito tranquilo, né? O Filipe deu todo o apoio para a gente no sentido de demonstrar o caminho, né? Com muita transparência, o processo 100% compliance, né? Então, não deixando dúvida nenhuma de como esse recurso estava sendo destinado, a questão da gente receber também os reportes mensais para poder acompanhar os projetos e poder efetivamente até reportar para fora para onde esse recurso está sendo destinado. Então é muito, muito simples. É uma questão talvez de você se antecipar, né? No nosso caso a gente fez... Em cima do laço ali? Quase aos 48 do segundo tempo, né? No final do ano. Mas é um processo operacionalmente muito simples, né? Ou seja, gol aos 48 vence campeonato. Vale mais muito, né? Você vale começar muito. O jogo ganhando com 2-3-0 ali. Tá? Essa provocação que o Carlos faz, Conte, que é interessante, assim, a nossa proposta é a gente realmente antecipar junto às empresas, junto aos departamentos, fazer esse brainstorming de entender o que faz sentido para a empresa, qual é o DNA, onde que pega o coração, qual é a estratégia, qual cidade, onde o cliente está, como que eu vou ser melhor visto, enfim, entender todo esse processo que às vezes leva quase o ano inteiro. Então a gente trabalha o ano inteiro para fazer a destinação quando a empresa faz a apuração anual, né? Então a gente trabalha o ano inteiro entendendo o que realmente faz sentido, separando os projetos, mas a gente tem algumas empresas também que fazem repasses trimestrais, então a gente tem esse acompanhamento em 3 meses, algumas mensais, que também existe. Então, assim, essa proposta de a gente se planejar, que como eu comecei o podcast, para nós faz muito sentido para que a gente não fique no sufoco, naquele desespero e que a gente não use o imposto como uma estratégia de ajuda. Vamos fazer ali para ajudar e pronto, resolvido. Não. O que realmente faz, como que a gente se vê, como que a empresa se pertence, como que ela pode realmente gerar esse impacto de transformação e fazer sentido para o negócio da empresa. Então, realmente se planejando, sendo organizado, nós queremos ser esses facilitadores, essa palavra, eu acho que essa é a palavra da moda para nós, queremos ser esse processo de facilitação, tanto para o fiscal, para o marketing, para o RH,
E fazer esse acompanhamento, Carlos, para nós é muito importante, porque mostra, primeiro, que eu educo o terceiro setor. Fica a dica aqui, terceiro setor precisa mostrar o que faz. Não é só chegar no final do ano e ficar pedindo imposto todo ano para a mesma empresa. Vai conseguir ajuda. Você não é só ajudar, amigo. Não é assim que funciona. As empresas querem saber aonde foi o imposto, o que vocês fizeram, quantas pessoas foram atingidas, qual é a abrangência, disso, né? Onde que foi, está no site, está nas redes sociais, a minha marca está no uniforme, está nisso, está naquilo. Isso não é... E a minha esposa diz muito isso. Isso não é você ter que ficar devendo informação. Não é uma satisfação. Isso é um comprometimento. É transparência. Exato. É um comprometimento. Né? É uma devolução. E olha que interessante, que no nosso Pode Ir, que você está acompanhando aqui, antes do IR, vem o POD, né? Que é o planejamento, é a organização, é a destinação. Para quando você chegar na hora do imposto de renda, você já fez o dever de casa, está tranquilo. Está tranquilo. Né? Tá bem resolvido. Exato, é isso mesmo. Mas o Felipe colocou um tema muito importante, porque aquilo, dentro de uma dinâmica dessa, o executivo ou o responsável pelo projeto, por outro lado, tem toda a questão do engajamento, né, de fazer a coisa acontecer do ponto de vista de transformação, mas ele tem uma responsabilidade também muito grande no sentido dele prestar conta daquele recurso. Sim. Né? Sem dúvida. Então a conscientização, né, de quem está recebendo esse recurso, no sentido de prestar conta, mostrar, ser transparente, e isso também faz toda a diferença no processo. Sem dúvida. Projetos bons que têm esse processo, a probabilidade de receber recurso novamente é gigante. Sim, exato. E é aquela questão, né? Se você faz errado uma vez, é uma vez, amigo. Fez certinho, você vai ter uma recorrência e os aportes vão ser fidelizados. Funciona para o cliente na ponta final, funciona também para a empresa que está apoiando, que está patrocinando, que está incentivando esses projetos. E o Carlos comentou muito aqui que é fácil, dá para fazer, é questão de se planejar e se organizar, mas fica ainda mais fácil quando você tem uma agência, né, um facilitador como o Filipe. E, Filipe, para quem não te conhece ainda, está chegando nesse episódio aqui no nosso podcast e quer saber mais, como entra em contato com a Faz Sentido para você? Gente, entra lá no site www.fs4u, o for é 4, tá? .com.br. Faz sentido para você. O que nós estamos nos propondo aqui, né, Conte? Ser esse facilitador. Então, quando você pensar em lei de incentivo e falar, putz, é difícil, dá trabalho, não tenho time, Carlos, estou sem equipe, nós queremos ser esse processo para vocês. Sigam a gente também no Instagram, FS4U Oficial, e bora, time. Carlos, a gente criou aqui um conceito para terminar nossos bate-papos, que a gente sempre quer brindar com coisas do bem. Então eu te convido a gente bater aqui as nossas canequinhas. Vamos lá. E fazer esse brinde do bem, gente. Viva! Viva! Muito Sucesso. Obrigado. E Conte. Muitos projetos. Nosso muitos facilitador. incentivos. Pessoal, eu sou Alexandre Conte. Esse foi mais um Pode Ir, o podcast da Faz Sentido para você. Agora você pode ir, mas eu encontro você no nosso próximo episódio. Até lá. Valeu, time.